alguém chegando a partir de uma situação também que vai exigir algum autocontrole. Não se emociona tanto, tá, Câncer? Essa pessoa tá chegando, mas digamos que você precisa botar os dois pés no chão, você precisa conhecer melhor essa pessoa aos poucos, para entender se ela está no caminho mesmo. E aí, estrelinha da caixinha, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao Astro Brasilis, que é um podcast que vai ao ar aos domingos e mistura astrologia, tarô, leitura oracular, notícias de política, humor e muito mais. Se o assunto te interessa, nós temos uma playlist aqui no canal, dá uma conferida para você ver como a gente trabalha, quais são as nossas previsões, nossos acertos, nossos erros, enfim. Também aproveito para te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Inclusive, se esse vídeo não foi para você, compartilha com um amiguinho que tá precisando ouvir a mensagem, tá? Toda vez que você interage com uma curtida, com um emoji, com um comentário aqui no nosso canal, você está mandando uma mensagem pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante, que aí ele chegue em mais pessoas. A sua interação é muito importante, portanto, pro crescimento do canal do Astro Brasilis, tá bom? Se você não me conhece, eu sou a Chum, sou futriqueira político astral, mas hoje eu tô aqui para fazer uma leitura pro seu signo para janeiro de 2025. Sim, estrelinha da caixinha, já estamos começando os trabalhos de 2025. Essa é uma leitura coletiva e intuitiva, então nem tudo que eu disser aqui vai bater para você ou vai ressoar na sua energia, tá bom? As energias também podem estar espelhadas, então assim, pega para você aquilo que é seu. O que não for, joga para esse universo de meu Deus, que com certeza vai ter alguém precisando ouvir essa mensagem. Nossa agenda continua aberta. Se você quiser uma consulta na sua energia, eu e você e eu, dá uma chamada pra gente no WhatsApp. Todos os contatos estão na caixinha de descrição, junto com os links da venda de e-book de Animais de Poder, parte 1 e parte 2, que eu desenvolvi pra vocês, que é pra colorir. Ou se você quiser adquirir o e-book de manifestação através da lei da atração do nosso canal parceiro Seu Astral, o link também tá na descrição do vídeo. Nós também fazemos mapas astrais aqui no Astro Brasilis, então se você quiser ser uma astral natal, sua revolução solar ou qualquer outro serviço que envolva astrologia, temos pacote de astrologia terapêutica, tudo aqui na descrição do vídeo pra você. E como vai funcionar a leitura de janeiro? Dessa vez eu vou fazer com tarôs. Nós vamos começar a energia geral com o nosso insubstituível tarô dos anjos. Vida profissional, financeira, carreira, emprego, nós vamos usar o tarô hermético. Pra vida amorosa, relações sociais, nós vamos usar o tarô dos gatos. E fechando a mensagem aí final para você, nós temos aqui uma mensagem do oráculo das intenções. É isso, estrelinha da caixinha. Também temos o curso de Reiki nível 2 em parceria com o Espaço Gratidão. Se você quiser saber mais, se inscrever, já tem o nível 1, corre na caixinha de descrição para ver tudo sobre isso, beleza? Acho que dei todos os recados, então bora para sua primeira leitura de 2025. Câncer, vamos ver aqui quais são as suas energias gerais para janeiro de 2025. Começamos com o eremita. Que mais? 3 de fogo. Mais uma energia, por gentileza. 7 de água. Fundo de deck para Câncer, 8 de água. 8 de água. Câncer, você começa o ano mais quietinho, mais quietinha. Nós temos aqui a energia do eremita, falando de um momento aí em que você se recolhe. Não é um momento de grandes interações sociais, você se recolhe um pouco para refletir muito sobre 2024, para entender o que você alcançou, o que você deixou de alcançar, e você já começa a fazer os seus planejamentos de metas de 2025. Nós temos também aqui uma energia de autoconhecimento. É um momento muito interessante de expansão espiritual, de expansão de conhecimentos, mas principalmente de expansão de conhecimento de si, tá? Então, aproveita essa energia, porque a partir dela, quando você faz essa autorreflexão
e compreende o que você tem no caminho, você entra numa energia de 3 de fogo, é uma energia de abundância muito grande, tá? A gente tá falando aqui de um mês de janeiro em que você vai estar plena no sentido financeiro, no sentido amoroso, na sua vida social, tudo dando muito certo ao longo do mês de janeiro para vocês. Tanto é verdade, Câncer, que nós temos o 7 de água aqui. E aqui é uma notícia boa, ao mesmo tempo é um alerta. Por quê? Porque o 7 de copas, né, o 7 de água fala de um excesso de opções e de uma certa dificuldade ou paralisação para poder escolher. E quem não escolhe nada fica com nada, né? Então aqui nós podemos estar falando tanto de oportunidades de trabalho, como oportunidades para resolver problemas ou desafios que se apresentam para você no mês de janeiro. Você tem um cardápio aí de opções para conseguir resolver essa situação ou para decidir por algo. E aí o alerta fica por conta disso. Não fique paralisado tentando fazer uma escolha e pensando, é uma escolha muito difícil, né? Escolhe alguma coisa, tá? O mês de janeiro não é um mês para você ficar parado nisso. Por quê? Porque também no fundo nós temos aqui o 8 de copas dizendo que você toma essa decisão e a partir dessa decisão a sua vida segue adiante. O seu ano realmente começa, tá? Me parece, inclusive, que é uma paciência que você vai precisar ter no mês de janeiro para compreender essas decisões ou essas opções que você tem. Porque o 3 de fogo fala de velocidade, mas fala de abundância, mas fala também de planejamento, tá? É um mês para você realmente se colocar de volta, né, no seu eixo, fazer as opções que são necessárias serem feitas para você dar sequência no seu ano. E esse 8 de copas mostrando que você tá com um crescimento a partir dessa escolha, que vem tanto no espiritual quanto na sua vida emocional, na parte das suas emoções, no seu coração. Os seus sentimentos, os seus melhores sentimentos estarão à sua disposição. Então, não perde esse bonde aqui de fazer essa autoanálise no início do ano e fazer esses planejamentos, porque na sequência é isso, você tem uma decisão para tomar para poder dar seguimento mesmo, porque o 8 de copas é você indo adiante, é você não olhando para trás, tá, Câncer? Primeira linha, bem interessante, eu acho que é até uma linha comum a todos nós, né? Todos nós precisamos fazer essa reflexão de início de ano para depois ir adiante. E Câncer vai fazer certinho aí, pelo que eu tô entendendo. Vamos dar uma olhada no seu profissional, financeiro e carreira, Câncer. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Pois vá lá, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e nem o nosso podcast, querido Astro Brasilis. Vamos lá. Me conta, inclusive, nos comentários, alguma dessas energias já tá batendo com você? Quero saber, hein? Vamos lá. Vida material, profissional, para Câncer em janeiro. Temos aqui a energia do tolo, arcano maior do tolo, ou louco, né? O que mais? Arcano maior do Hierofante. Mais uma, por gentileza, espiritualidade. 10 de espadas. Fundo de deck para Câncer. Ui! Mais um arcano maior da torre. Nós temos aqui a presença de 3 arcanos maiores, Câncer. Você precisa partir o mês na energia de Plutão, energia de renascimento. O arcano maior do louco fala de um salto de fé que você precisa dar no setor profissional, tá? A proeminência dos arcanos maiores aqui me mostra que isso tudo tá escrito.
E o que você vai conseguir controlar é a sua reação aos acontecimentos que eu vou dar para vocês a seguir, tá? Então, o primeiro é esse. A espiritualidade pede que você dê um salto de fé. Veja que o eremita tá em cima dessa carta, né? Perceba isso. E nesse interim do eremita aqui, depois dessa autoanálise, me parece que você resolve se jogar no desconhecido dentro do seu profissional. Alguma parceria que se apresenta para você e você ainda estava meio receoso, receosa, mas após, né, essa avaliação cuidadosa aqui das suas linhas gerais, você decide que é importante você dar esse salto de fé. Se jogar no desconhecido, aprender o caminho enquanto você o percorre, tá? Essa é a sua energia. Inclusive para aqueles que estão desempregados, desempregadas ou precisando de uma oportunidade aí, enfim, de trabalho, a energia do louco me mostra que vocês vão se jogar em uma oportunidade que aparece logo no início do ano, tá? Nós temos também o arcano maior do Hierofante, me dando aqui a sensação de que você no mês de janeiro, Câncer, você vai estar muito sábio, muito sábia. Você vai saber escolher as suas batalhas e me parece que você é uma pessoa que vai ser muito acionada para aconselhar os outros, sabe? Não é uma energia assim coach, não, é uma energia de aconselhamento mesmo, de pessoas buscando a sua expertise, a sua experiência para entenderem melhor o caminho delas, e isso em certa medida faz parte do seu caminho profissional aqui. Eu tenho uma energia aqui meio forte de consultoria, por exemplo. O arcano do Hierofante me dá essa sensação de que você vai ser um consultor, uma consultora em alguma área que é do seu conhecimento, tá? E isso tudo te leva ao fim de uma dor. Esse fim de dor tá embaixo do 7 de copas. Me parece que a partir do momento que você faz uma escolha, essa escolha põe fim a uma dor de profissão mesmo, sabe? Da sua parte profissional, te deixa, te põe num fim de ciclo. Existe um fim de ciclo profissional aqui para acontecer. Para aqueles que estão empregados, me parece uma energia de você sair do cargo que você ocupa. Talvez para ir para uma outra área da mesma empresa, talvez por uma promoção, porque é o fim de uma dor, né? Mas também pode significar um pedido de demissão da sua parte, ou você demitindo alguém da sua empresa, por exemplo. Alguma relação profissional que não está se sustentando, ela chega ao fim. E é um fim que leva vocês a uma torre, tá? A energia da torre é uma energia muito temida pelas pessoas, porque é uma energia de destruição. E é como eu disse, vocês têm aqui uma missão, né, e um destino já meio escrito, e vai depender muito de como você vai reagir. Importante dizer que a torre está embaixo do 8 de água, da carta do seguir em frente. Então me parece que alguma estrutura que já estava defasada, algo na sua vida que já não funciona mais, vai cair por terra. E nenhuma torre é ruim, tá, Câncer? É um processo catártico, às vezes é um processo dolorido. Para Câncer pode ser que seja um pouco mais difícil, desafiador, porque Câncer tem um apego muito grande, principalmente a pessoas. Então, aqui é importante você modular a sua reação, tá? Para você não reagir mal demais. Então, não vai ser um período muito bacana esse fim de mês de janeiro para você, nesse sentido, porque você vai acabar tendo que desapegar de coisas que vão chegar ao final, e isso independe. O que vai depender é como você vai fazer esse desapego, vai fazer na dor ou vai fazer no amor, tá? São vocês que vão escolher. Então, isso é muito importante vocês saberem, tá? Para aqueles que estão empreendendo, realmente tem algo aqui insustentável que cai por terra, tá? Uma sociedade que não funciona mais, que não se sustenta mais, um funcionário que era da sua confiança e vem traindo sua confiança, tem alguma coisa nesse sentido aqui para vocês, Câncer. Vamos dar uma olhada aqui na sua vida afetiva amorosa. Já se inscreveu no nosso canal, Câncer? Ainda não? Corre lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário, você já tá nessa energia do louco. O que tá acontecendo por aí? Eu quero saber nos comentários.
Vamos lá para a vida afetiva, amorosa e social. Nós começamos com a estrela. Arcano maior da força. Seis de ouros. Energia boa. Fundo de deck para vocês, nós temos o 9 de ouros. Para aqueles que estão num relacionamento, existe alguma questão doméstica que não é necessariamente entre você e o seu ser de luz, tá, Câncer? Mas é dentro do ambiente de lar. Existe algum contratempo que depende da sua resiliência e da sua crença num poder superior para te ajudar a resolver aqui, tá? E é resolvido. A questão é que você vai precisar controlar a língua, né? Que é esse arcano maior da força aqui, pedindo muito autocontrole. Me parece que existe algum tipo de situação que você precisa do autocontrole para não falar demais, para não ofender ninguém, para não machucar ninguém. Mas não vejo que seja algo entre você e o seu ser de luz. É algo para quem já mora junto, principalmente, sabe? Pode ser, por exemplo, uma reforma que está demorando para acabar, uma redecoração que não saiu como esperado, sabe? A gente está falando de desafios aqui de menor grandeza, mas que serão amparados aí pela espiritualidade, não é nada sério, não é nada grave. E nós temos aqui também a evolução de uma relação, né, ainda maior. Nós temos o 6 de ouros e o 9 de ouros, ambos estão falando aqui de evolução realmente no setor, não só material do casal, mas num sentido de harmonia. O 6 de ouros aqui fala de você devolver ao universo aquilo que você vem ganhando, né? Os presentes que você vem ganhando na sua vida afetiva amorosa. E aqui pede para você devolver em alguma medida para a sociedade, enfim, para outras pessoas, ajudando outras pessoas, aconselhando outras pessoas. A gente tem também aqui uma energia de dinheiro inesperado. A gente também tem uma energia aqui de dinheiro inesperado. Eu acho que deu alguma falha aqui no vídeo, então se estiver repetitivo, me desculpem. Mas nós temos também aqui uma energia de família feliz. Então, pequenos contratempos, inclusive, que unem bem o casal. Para aqueles que estão solteiros, nós temos uma energia aqui de alguém chegando na vida de vocês, tá? Alguém chegando a partir de uma situação também que vai exigir algum autocontrole. Não se emociona tanto, tá, Câncer? Essa pessoa tá chegando, mas digamos que você precisa botar os 2 pés no chão, você precisa conhecer melhor essa pessoa aos poucos, para entender se ela está no caminho mesmo. Faça o que tá pedindo aqui no tarô para os solteiros, não entrem na pilha de resolver tudo rápido. Tipo, estou com pressa de não ficar sozinho, sozinha, Chu. Eu quero logo essa pessoa aqui para mim. Não pule etapas, tá? Fique com a pessoa, conheça a pessoa, namore a pessoa, case, né? Noive, case. Aqui tá dizendo não pule etapas do processo, tá? Porque, enfim, não é legal realmente a gente pular as etapas, depois a gente acaba entendendo que poderia ter conhecido melhor a pessoa, né? Aquela coisa toda, enfim. Aqui é importante vocês não pularem etapas, porque a felicidade tá aqui no final. Aqui é felicidade, aqui é família constituída, aqui é sucesso nesse tipo de coisa, tá? Todo, né, o naipe de terra, né, o naipe de ouros tem a ver com a família, tem a ver com o seu lar, tem a ver com a sua rotina do dia a dia. Então aqui tá tudo muito ajustado, muito encaixadinho. Então não pule etapas, tá, Câncer? Então vamos para a sua mensagem final. Cancerianos e cancerianas, o que nós temos como mensagem final para vocês? Não deixa de se inscrever no canal Câncer, corre lá, se inscreve, um segundinho para se inscrever, um segundinho para ativar o sininho para você não perder nada. Vamos lá, mensagem final para Câncer.
nós temos a carta da sombra. O que diz essa carta? Acolha a sua sombra, na escuridão ouvimos o chamado do universo, na sombra da noite enxergamos as estrelas. Aqui também fala de trabalho de sombra, tá? No sentido espiritual, Câncer. Se você não entende sobre trabalho de sombras, dá uma olhadinha no Google, na inteligência artificial, para você entender isso aqui melhor. Importante também aqui dentro do que eu estou enxergando, nós temos aqui para vocês 88, mensagem do anjo 88, mensagem do anjo 99, tá? Mensagem do anjo 88, mensagem do anjo 89 e a sombra. Busque aí na sua inteligência artificial de preferência, no seu buscador de preferência, temos mensagens extras. Mas esta mensagem acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever, de comentar, de compartilhar o vídeo. Me conta se tudo isso aqui ressoa na sua energia. Muito boa sorte no mês de janeiro e no ano novo de 2025, Câncer. Eu espero você no próximo vídeo. Beijo grande. Tchauzinho.